Paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje a mensagem tem o tema de um dos sinais do fim, ou um dos sinais da vinda de Cristo. Por que um dos sinais? Porque nós vamos tratar apenas de um hoje. Que a paz do Senhor esteja convosco. E vamos lá. A nossa mensagem, a mensagem do Senhor que Ele pôs no meu coração, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37, 38 e 39. Creio ser bastante conhecido de todos vocês. Se você puder me acompanhar, versículo 37 diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o souberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Queridos, nós temos aqui alguns versículos do sermão escatológico. Cristo está no Monte das Oliveiras e os seus discípulos chegam até ele querendo saber mais como seria os sinais dos fins do tempo. E Jesus começa a discorrer, a falar. Ele vai falar aqui sobre as 10 virgens, ele fala sobre o servo fiel, o servo infiel, ele fala dos falsos mestres, dos falsos profetas, ele fala da apostasia. Mas por que esse sinal me chamou a atenção, ou ardeu no meu coração falar sobre isso? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 6, nós temos ali a história de Noé. Lembrando que o texto diz que a vinda de Cristo seria semelhante aos dias de... os dias de Noé. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 6, nós temos ali a história de Noé, o próprio. E quando a gente começa a analisar, a gente percebe que o motivo de Deus ter destruído o povo, ter destruído aqueles homens, era por causa do pecado, era por causa da iniquidade, era por causa da imoralidade do povo. A imoralidade do povo chegou a um nível tão grande que nem o próprio Deus, com toda a sua misericórdia, longanimidade e amor, aguentava mais suportar. Os homens eram depravadíssimos. Quando a gente vai estudar sobre as práticas sodomitas, quando a gente vai estudar sobre a história de Noé, as orgias, as coisas, eram coisas absurdas. Sodoma e Gomorra vai vir logo após isso e já mostra um pouco do cenário que provavelmente acontecia na época de Noé. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: quando Jesus ele começa a discursar ou ensinar os seus discípulos, ele não cita acerca de pecados, ele não cita acerca de imoralidade, ele não fala acerca sobre depravação. Olha os sinais que ele vai falar. Versículo 38 diz assim: Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Espere um pouco, nós vamos raciocinar aqui. Comer, beber, casar e se dar em casamento não são pecados. E é isso que me chama a atenção no texto. Por quê? Jesus ele não está falando que a vinda do Filho do Homem vai ser marcada pela abundância de pecado, ainda que seja. Em outros versículos nós vamos ver isso. Mas nesse texto aqui, ele vai dar um sinal diferente. A vinda do Filho do Homem também há de ser marcada por um povo que está inerte, por um povo que está adormecido na sua vida cotidiana. Olha como isso é interessante. A vinda de Cristo será frisada, será em um tempo em que uma geração, em que essa geração vai estar tão afundada nas suas próprias coisas quanto aquele povo da época de Noé. E isso não é muito diferente nos nossos dias. Quando a gente olha para nós, quando a gente olha para as nossas vidas, quando a gente olha ao redor, foi isso que me chamou a atenção, é que o seguinte, até mesmo dentro do nosso meio evangélico, dentro da igreja, nós temos visto uma preocupação muito grande com as nossas vidas, com o cotidiano, com o básico, com o que eu diria que não é relativamente pecado, mas tem nos sufocado. As preocupações com o dia a dia, as preocupações com os nossos afazeres, com o nosso relacionamento, com o nosso trabalho, a gente tem vivido uma vida extremamente, como eu posso dizer,
egoísta, visando a nós mesmos, visando a nossa própria conduta em meio à sociedade. Às vezes o pregador se preocupa muito em apresentar sua aparência, em apresentar sua eloquência ou sua mensagem eficaz, ou às vezes o pastor se preocupa muito em botar uma camisa de super-homem, entendeu? E se esquece das coisas básicas, e se esquece das coisas fundamentais. Às vezes nós, membros da igreja, estamos muito preocupados em nos consolidar, em viver o nosso próprio mundo, a nossa própria vidinha. E estamos nos esfriando quanto ao cristianismo, nos esfriando quanto à eficácia da palavra. E isso é preocupante, porque o evangelho vai muito mais além do que isso. O cristianismo não é aquilo que nós pensamos como melhor, deixa eu reformular. O cristianismo, ele não é aquilo que nós inventamos como é. Ele tem um manual, ele tem uma direção. A salvação, o que Jesus quer dizer é que a nossa conduta, nós temos preceitos a seguir, nós temos direção. Hoje é muito comum você ver por aí as pessoas se fundamentando naquilo que eles pensam, naquilo que eles acham, naquilo que é as ideias dele. Não é pecado eu simplesmente congregar a igreja. Não é pecado eu simplesmente me preocupar com a minha salvação. Não é pecado eu me preocupar com o bem-estar da minha família. Não é pecado, não é errado eu estar preocupado em uma carreira. Não é pecado eu estar preocupado com a vida dos meus filhos. Não é pecado, de fato. Mas o problema se encontra quando começamos a priorizar mais essas coisas, nos separando do que realmente a Bíblia nos ensina, nos separando daquilo que realmente Cristo quer nos passar, o Evangelho quer nos passar. O Evangelho é uma coisa coletiva. Quando aceitamos a Cristo, quando passamos a ser cristão, nós estamos entregando a nossa vida a Cristo, mas para um propósito. Não é para o propósito, não é para os nossos fins, não é para os nossos meios, não é para os nossos projetos. Quando nos alistamos no exército de Cristo, quando nos convertemos, quando deixamos Cristo adentrar nossas vidas, nós estamos abrindo mão do nosso livre-arbítrio e começamos agora a viver para Cristo. E aí entra um grande problema. Por quê? Para viver para Cristo, há, como eu já disse, preceito a se seguir. Há uma linha, há uma diretriz. A Bíblia é a nossa diretriz. Imagine comigo, você aí do outro lado desse vídeo, que é muito inteligente, tenho certeza, se você quiser montar um guarda-roupa, só que você não olha o manual. Ou você chegou um aparelho na sua casa e você quer montar aquele aparelho e você diz que não precisa daquele manual. A probabilidade daquilo dar errado, ainda mais quando não se tem conhecimento no que está fazendo, na construção de uma casa, por exemplo, se você não tem noção de construção e você decide construir sua própria casa com suas próprias mãos, a probabilidade daquilo dar errado é muito grande. Infelizmente, você pode até iniciar, mas esse projeto não vai ter um bom final. O que você quer dizer com isso, William? É simples, tem muita gente na igreja que está seguindo o cristianismo segundo o seu próprio entendimento. Está iniciando o seu projeto segundo aquilo que ele acha que é certo, segundo aquilo que ele acha que é correto. Só que, infelizmente, o final disso será um prejuízo muito grande. E aí quando entram os pastores, quando entra o ministro, quando entra a palavra tentando me redarguir, tentando me corrigir, tentando me ensinar, os meus ouvidos estão agravados para ouvir. Semelhante àquela geração da época de Noé. Noé vai passar anos construindo a arca, anos pregando, anos tentando converter o povo, mas somente ele, a sua esposa, os seus filhos e sua nora vão entrar na arca. Mas entenda uma coisa, olha o que o versículo 39 vai dizer. Deixa eu pegar 39. E não souberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que eu quero dizer? Mesmo Noé pregando a todas aquelas pessoas, mesmo Noé anunciando o dilúvio, era difícil de acreditar. Por quê? Porque naquela época não chovia como nós conhecemos hoje. Era o orvalho que fazia todo aquele processo de crescimento das plantas, então eles não conheciam a chuva. Então era difícil deles acreditar naquilo. Então eles passavam a zombar. Por mais que Noé avisasse, por mais que Noé falasse, era difícil deles entender. Eles não conseguiam compreender. Os seus olhos estavam tão vendados, estavam tão aprofundados no pecado, que não conseguiam se abrir para a verdade. Muitas das vezes,
voltando à ideia dessas pessoas que estão construindo sua vida em alicerces de areia, como diz o próprio Jesus na sua parábola, às vezes eles são até alertados. Às vezes nós somos corrigidos, mas não queremos ouvir. E onde está o grande problema? O grande problema é que essas pessoas só foram entender que estavam trilhando caminhos errados no dia do dilúvio. No dia do dilúvio, ou seja, no dia do arrebatamento, será muito triste para muitas pessoas descobrirem que estavam fundamentando a sua vida em uma doutrina que não era a de Cristo. Essas pessoas que estavam preocupadas com as suas vidas, afundadas no seu cotidiano, infelizmente, quando se despertarem, vai ser tarde demais. Eu espero que você que esteja do outro lado desse vídeo não esteja vivendo essa situação e não se permita vivê-la, porque há de ser muito triste. Compartilhe esse vídeo, comenta, talvez com pessoas que estejam precisando ouvir essa palavra, porque eu estou precisando, é uma palavra de despertamento, mas que o Senhor Jesus vem estar nos edificando, nos fortificando, nos despertando a cada dia, que nós não venhamos ser como essa geração, que nós não nos venhamos nos pegar nessa situação. Olha, para terminarmos, o versículo 42 vai dizer o seguinte: vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. A conclusão disso tudo, a conclusão dessa mensagem de Cristo, desse sinal, a conclusão disso para a minha vida e para a tua vida, estejamos vigilantes. Não venhamos ser como essa geração, porque esse é o meio que nós estamos vivendo. A qualquer momento a trombeta pode soar. E por mais que você diga, não, William, o arrebatamento pode ser daqui a 200 anos, você tem razão, mas você e eu não vamos viver 200 anos. E o arrebatamento para mim, o encontro com Cristo, para mim, pode ser ainda essa noite, ainda essa manhã, ainda esta tarde, e para você também. Que estejamos vigilantes, aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por ter me aguentado até agora, que o Senhor Jesus vos abençoe. Paz do Senhor a todos.